Isaías capítulo de número 49, versículo de número 15. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que essa mãe se esqueça, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Glórias a Deus. Aleluia. Pai querido, aqui está a tua palavra, essa palavra linda, Senhor, que traz vida para a nossa alma, que sacia a sede do sedento, Pai, que mata a fome, Senhor, do faminto. É essa palavra que queremos ouvir aqui nessa manhã. Por isso, Senhor, fale conosco de uma forma surpreendente. Não limita, Senhor, o teu agir aqui, ó Pai amado, ó Pai querido, pois os teus filhos que estão aqui estão sedentos da tua palavra. Fala, Senhor, fala que os teus servos ouvem. Usa a mim apenas como canal de bênção, e que tudo aquilo quanto o Senhor tem me dado, que eu possa transmitir conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, pode tomar os seus assentos, glorificando o nome do nosso Senhor, que já tem agido de uma forma grandiosa aqui nessa manhã, usando os teus filhos com poder e autoridade. Meus queridos irmãos, Deus me confiou esta palavra nesta manhã, baseado dentro deste capítulo 49 de Isaías, e mais certo no versículo de número 15, aonde nós vemos aqui uma palavra que vinha trazer vida e esperança para o nosso coração. Uma palavra que demonstra um amor, um cuidado e um carinho de um Deus que sempre zela pelos teus filhos. Uma demonstração de segurança que muitas das vezes o mundo lá fora sempre está à procura. Mas se nós aprofundarmos e entendermos aqui dentro desse versículo, nós vamos ver que o autor está começando a dizer: pode uma mãe ou uma mulher esquecer tanto do filho que eu cria? Nós vemos aqui que ele já começa colocando um drama, e o drama que ele coloca aqui é para que viemos refletir na história de uma mãe. Mãe que significa proteção, carinho, amor, dedicação. Um amor que, quando vamos falar do amor de Deus, sempre referimos do amor de mãe, que é um amor mais próximo do amor de Deus. Haja vista que o amor de Deus não tem como medir, não tem como podemos dizer o tamanho, porque para nós é incompreensível entender o amor de Deus. Mas para a nossa compreensão, o amor de mãe é um amor mais aproximado, porque a mãe é aquela que dá a vida pelo seu filho. Toda vez que uma mulher vai dar à luz, ela está ali sim, dando a sua própria vida, para que uma outra vida venha a existir nessa terra. Como eu já disse aqui algumas vezes, eu participei do parto da minha última filha, e eu vi a dificuldade de uma mãe dar à luz, e naquele momento sim, eu vi quase que a minha esposa, ela acaba falecendo para dar a vida a Harumi, na nossa última filha. Então ali nós vemos que a mãe, ela é capaz de fazer isso. E quando nós vemos aqui, nós vemos o autor dizendo que essa mãe, que ela dá a vida para o seu filho, ela pode sim, em alguns casos,
esquecer do filho que ela acabou de gerar. Eu estive lendo uma vez, há muito tempo atrás, eu acho que os irmãos devem recordar, porque foi uma notícia que repercutiu não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de um caso de uma mãe que deu à luz a um filho, e lá em Belo Horizonte, onde tem um lago muito grande, que é chamado Lago da Pampulha, essa mãe, ela jogou o seu filho naquele lago. Ela simplesmente abandonou o seu filho, um bebezinho que tinha acabado de nascer, colocou em uma sacola e o abandonou ali, dentro daquele lago. E aquela criança abandonada ali, desamparada pela sua própria mãe, isso chocou não só o Brasil, mas já foi ter manchete internacional. Como é possível uma mãe fazer uma coisa dessa? Como uma mãe pode abandonar um filho numa situação dessa, um recém-nascido? Mas o que ninguém percebeu é que aquela criança, de uma forma milagrosa, ela foi encontrada à beira e à margem daquele lago por um homem. E aquele homem que a encontrou, conseguiu encontrá-la ainda com vida. E nós vemos aqui que nós podemos dizer sim, que foi um milagre de uma criança que foi rejeitada pela sua mãe, lançada naquele rio, jogado fora, abandonada pela sua mãe. Mas nós podemos ver aqui o amor e a proteção de Deus pelaquela criança. E aí sim, nós entendemos, por mais que uma mãe pode abandonar o seu filho, mesmo aquele que ela deu à luz, que ela gerou, que ela amamenta, mesmo que essa mãe o esqueça ou lança fora, Deus todavia não se esquece e Deus protege. Glória a Deus. Aquela criança foi resgatada, por quê? Porque Deus a viu e a resgatou. Mas trazendo aqui para esse texto, eu quero baseá-lo dentro de um tema. E o tema é: afligido sim, esquecidos jamais. Por que eu peguei esse tema? Porque nós vivemos em um tempo de aflição. Todos nós passamos por grandes dificuldades, por grandes desafios. Quantos nesse momento não estão se lamentando, não estão gemendo, não estão tristes, abatidos por causa dos sofrimentos da vida? Pessoas até que têm buscado em Deus uma resposta, mas não têm encontrado. Pessoas que têm pagado preços altíssimos, mas não têm obtido nenhum resultado e nenhuma resposta. Ainda tem aqueles que até pensam que Deus o abandonou, que Deus esqueceu. No momento mais duro, no momento de aflição, no momento de perseguição, se encontram sozinhos e pensam: estou desamparado, abandonado, sozinho nessa guerra, sozinho nessa luta. E o gigante tem se levantado de uma forma grandiosa. E agora? O que será de nós? O que será de mim? Baseado dentro desse pensamento, o Senhor me leva lá em 1 Samuel, no capítulo de número 17, aonde nós vamos ver aqui a história do povo de Deus que estava passando por uma dificuldade muito grande. Embora a Bíblia vai nos dizer dentro desse capítulo que um belo dia o exército do Senhor vai à batalha, e ali eles ficam diante do seu inimigo, os filisteus, e a única coisa que os separava era um vale. Eles estavam em uma colina, os filisteus estavam em outra colina, e um vale os separava. Irmãos, era só mais uma guerra, era só mais uma batalha. Como todos nós aqui lutamos as batalhas de cada dia, nós que já estamos acostumados a ir para a guerra, ir para a luta, ir para a peleja, ir para a batalha, guerrear todos os dias, isso é um costume
Glória a Deus. Então eles estavam tranquilos, era só mais uma. Então eles se prepararam, ficaram na colina, davam para os filisteus. Até um poderia olhar para o outro e pensar: é só mais uma guerra, fica firme, nós vamos vencer como vencemos todas as outras. Só que esta guerra desse dia foi diferente. Porque quando eles estavam lá, olhando os inimigos, se preparando para a guerra, animados para a batalha, de trás de todos os soldados, saiu um soldado de quase 3 metros de altura. Meu Deus. 2 metros e 90 e poucos de altura, quase 3 metros de altura. Era o seu nome, Golias. E ele desceu até o meio do vale. E na hora que ele desce, a única coisa que ele vai dizer é: se tem um homem que possa vir guerrear comigo, e ele vindo e me vencendo, nos tornaríamos escravos. Mas se eu vencer, vocês se tornarão os nossos escravos. E ali ele começa a afrontar, ele começa a debochar. E a Bíblia vai nos dizer, dentro desse capítulo de número 17 de 1 Samuel, que todos os soldados ficaram amedrontados. Aquele povo que era acostumado com guerra, aquele povo que era acostumado com lutas, com batalhas, aquele povo que estava acostumado com desafios, a Bíblia me diz que naquele dia eles fraquejaram diante do inimigo. Eles olharam e disseram: esta guerra é diferente. Esta guerra nos pegou de surpresa, não estávamos esperando que isso ia acontecer. Esta guerra nos surpreendeu. E agora, dentre nós, quem vai lá pelejar contra este inimigo? A Bíblia diz que o rei ficou com medo, o exército inteiro ficou com medo. E vendo dentro desse contexto, aquele povo se sentiu amedrontado, desamparado, desprotegidos, e não tinha condição de enfrentar os seus inimigos. Olhando para isso, nós vemos aqui que eles estavam sendo afligidos. Quanto deles, naquele momento, devem ter falado: aonde está Deus agora? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus nos esqueceu de nós? Nós somos o povo de Deus. Nós somos aqueles que vão em nome do Senhor, mas agora não tem como enfrentar porque o inimigo é grande. Quando eu vejo para esse lado, eu olho para mim, eu olho para você. Nós que já estamos acostumados a lidar com guerra, quantas guerras você já não lidou? Quantas batalhas você já não enfrentou? Quantos inimigos já não caíram por terra? Quantas vezes você não foi surpreendido por Deus e as vitórias foram vencidas? Quantas batalhas você já não vivenciou que você já não viu com os teus olhos? E por que muitas das vezes, quando aparecem algumas, nós olhamos e dizemos assim: agora acabou, essa não tem jeito, é muito grande, é muito difícil, não tem como passar. Não se lembra mais das vitórias que Deus já deu, não se lembra mais dos livramentos que Deus já deu, e nem parou para pensar que todas as guerras que nós entramos e vencemos, não vencemos porque somos fortes, vencemos porque Deus era conosco. O povo de Deus está batido, amedrontado, não sabe o que fazer. Por quê? Porque agora tem um gigante, é diferente, essa guerra é diferente, ela é mais pesada. Esqueceram que foi Deus que lutou e pelejou por todas elas. Agora desamparados, afligidos, mas não esquecido. Porque de repente no cenário vai aparecer um menino para demonstrar que Deus é Deus e não esquece. Vai aparecer um jovem para mostrar para eles que não é pela força do exército e nem pelo poder que eles tinham, mas era pelo poder de Deus que as vitórias eram ganhas. Jesus. Glória a Deus. Esse jovem, ele vai descer até aquele vale, ele vai enfrentar aquele gigante, o gigante vai debochar, vai dizer: não tem outro para mandar, vai mandar esse menino com esse pauzinho na mão, achando que eu sou um cachorro.
que com o poder do Senhor, um jovem, um menino, enfrentou o gigante e venceu aquela batalha para dizer para mim e para você, na peleja da vida, você pode ser até afligido, mas você não é esquecido. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Você pode ser até afligido, Aleluia. mas nunca se esqueça, você não será esquecido. Naquele dia, Deus mostrou que por mais que nós passamos por grandes lutas, por mais que os gigantes se levantem e nos surpreendam, dizendo, esta luta aqui é grande, essa luta daqui está insuportável, essa enfermidade aqui, o médico já disse que não tem cura, essa prova que eu estou passando aqui é diferente de todas as outras, essa situação que eu estou vivendo aqui, eu nem sei se eu vou conseguir atravessar para o outro lado de lá. Mas Deus manda te dizer nesta manhã, que por mais que seja impossível, por mais que a luta seja grande, por mais que você esteja sendo afligido por elas, mas lembra-se que você pode estar passando no vale, na luta, no sofrimento, mas Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Deus está contigo nesta batalha. Deus está contigo nesta guerra. Deus está contigo nesta peleja. Ai, os teus inimigos não são derrotados pela tua força. É simplesmente Deus é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Afligido sim, esquecido jamais. Aleluia, Jesus. Glórias a Eles Deus. estavam sendo afligidos, mas nunca esquecido. Por quê? Porque quem cuida do seu povo é Deus. É verdade, Jesus, é verdade. Eu aprendi uma coisa. Às vezes eu falo para Deus, Senhor, a situação está brava, a situação está difícil, e o Espírito Santo toca no meu coração. A sua vida é de quem? É de Deus. A igreja é de quem? É de Deus. O povo é de quem? É de Deus. Se tudo é de Deus, então é Ele que cuida. Amém, Jesus. É Ele que cuida. Glória a Deus. Porque tudo é do Senhor. A igreja é do Senhor, o povo é do Senhor, o culto é do Senhor, a minha vida é do Senhor, a sua vida é do Senhor. Então quem peleja por nós é o Senhor. E naquela tarde eles viram o poder de Deus sendo manifestado no meio do povo dele. E uma coisa que é linda e é maravilhosa, que Deus não cuida somente do seu povo que é afligido, da sua igreja, do seu coletivo, mas Deus também tem um carinho especial por aqueles que o servem. Porque muitas das vezes, no meio do povo, até aqueles que não levam a Deus com sinceridade, eles acabam sendo beneficiados. Porque se você faz parte do coletivo e a mão do Senhor está sobre ele, até aqueles que não levam as coisas de Deus a sério são beneficiados, como todo o exército foi beneficiado. Porque muitos ali fraquejaram, muitos ali até mesmo pode ter se levantado e blasfemado contra Deus, dizendo: Deus nos desamparou. Mas de uma forma linda e maravilhosa, todos receberam a vitória. E Deus é com o seu povo e nunca desamparou. Mas também Deus tem um carinho especial por aqueles que são seus amigos, por aqueles que se esforçam em fazer a vontade do Senhor, aqueles que levam uma vida de sinceridade, uma vida de devoção, aqueles que verdadeiramente sacrificam por amor a Cristo. Quando Deus encontra um desses, meu querido, com certeza o inimigo se levanta de uma forma furiosa, porque o inimigo nunca se preocupou, escute isso, com a quantidade de dinheiro que você tem na conta do banco. O inimigo nunca se preocupou se você tem roupas novas para vir por culto bem vestido, ou se você é uma pessoa bem sucedida. O inimigo nunca se preocupou isso
o grau de ensino ou teólogo ou de teologia que eu ou qualquer um outro ele tenha. O inimigo nunca se preocupou se você é inteligente, se você é bonito, se você tem uma conta bancária bem sucedida, se você tem um bom emprego. Ele nunca se preocupou com isso. Você sabe o que é que deixa o inimigo preocupado, deixa o inimigo apavorado, deixa o inimigo totalmente perturbado? É quando ele sabe que tem um servo fiel a Deus. Aleluia, Jesus. Um servo fiel onde Deus pode dar testemunho dele, como deu testemunho de Jó, como deu testemunho de Noé. Quando ele vê um desse, ele fica desesperado. Mas é o que eu vejo aqui, que também os servos de Deus que são separados, Diácono Milton, também são afligidos. Afligido com grandes perseguições, com grandes lutas, com grandes problemas. Porque afinal de contas, por mais que nós somos servos de Deus, também somos seres humanos. Nós nos enfermamos, ficamos doentes, às vezes passamos necessidade financeira, às vezes temos problema dentro da família, às vezes temos problema no trabalho. Os servos de Deus também são afligidos. Até o próprio Jesus nos mostrou o tamanho da aflição. Até ele mesmo nos disse que no mundo teríamos o quê? Aflições, perseguições. O apóstolo Paulo sempre disse em suas ministrações, em seus sermões: irmãos, permaneceis firmes na fé, por mais que as perseguições sejam grandes. Se eu conseguir, você também consegue. Aleluia, Jesus. Nunca fomos enganados que os verdadeiros servos do Senhor também seríamos afligidos. Essa pregação dizendo que aqueles que estão com Cristo não passarão por perseguições, isso está errado, é o contrário. Aqueles que servem ao Senhor também são afligidos. Só que tem uma coisa: Meu Deus. afligidos sim, mas esquecidos jamais. A Bíblia me relata lá em João capítulo 11 a história de um de seus amigos, considerados como amigo, um certo homem chamado Lázaro. E esse Lázaro, que morava em Betânia, num certo dia adoeceu. E adoecendo profundamente, as suas irmãs lembrou que Jesus era seu amigo e que Jesus poderia ajudá-lo, e mandaram um recado para Jesus. E quando o mensageiro chegou até Jesus e disse: Senhor, o teu amigo Lázaro está enfermo, e as suas irmãs estão pedindo para o Senhor ir ter com ele. E Jesus disse: pode ir que eu vou, logo após eu estarei indo lá. Só que no meio do caminho, Jesus, com seus compromissos, dentro da visão humana, ele se atrasa. Resolve um problema ali, cura um aqui, transforma um ali. E quando Jesus chega, era tarde demais. O amigo já tinha falecido. 4 dias. Já tinha passado até o tempo judaico de 3 dias. No quarto, já era considerado morto. Até o segundo e o terceiro tinha alguma chance. Mas no 4º dia, já poderia dar a certidão de óbito. Quando Jesus se aproximam e vão contar para suas irmãs que Jesus já estava aproximando, Marta sai ao encontro de Jesus e vai dizer: mestre, já era. Se o Senhor tivesse chegado mais cedo, ou se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, como o Senhor atrasou, o meu irmão faleceu.
Eles estavam vivendo um momento de luto. E tem aflição maior do que um momento de luto? Uma dor insuportável, choro e lamento. A casa cheia de pessoas lamentando e chorando porque eles eram pessoas queridas da cidade. E agora, Jesus atrasa. O homem morre. E a aflição toma conta daquela família, porque até na palavra dos outros, até o próprio amigo ele esqueceu. De repente, ele vai olhar para Marta e dizer: Marta, o teu irmão há de ressuscitar, Marta. E ela vai dizer: eu creio, Senhor, eu creio que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição. Eu creio, o Senhor já ensinou isso para nós. E ele vai dizer para Marta: Marta, crê somente. Crê somente. Você sabe o que está faltando para os verdadeiros servos do Senhor no momento da luta, da aflição? Eu não estou falando luta diária não, irmãos. Isso aí para o servo do Senhor é fichinha. Lutas diárias para aqueles que temem ao Senhor e servem ao Senhor é fichinha. Eu estou falando quando você é surpreendido. Porque naquela casa ali, lutas, eles estavam já acostumados a passar. Agora, em termos de morte, eles nunca estavam acostumados a passar por aquilo. Sabe quando você chega ao fundo do poço, onde você olha e fala assim: acabou? Sabe quando você olha e fala: não tem mais jeito? É impossível? Não tem mais solução? Não tem mais saída? Fomos até o limite, agora acabou, não tem mais jeito para nós. Eu estou falando desse momento que nós somos surpreendidos, nesse momento que nós não temos condição para mais nada, nesse momento que nós já usamos todos os nossos recursos, nesse momento que nós já não temos mais nem força para orar. Era nessa circunstância que aquela família se encontrava. E a palavra de Jesus nesse momento para os seus filhos, para os seus servos, para os seus amigos, para aqueles que temem ao Senhor, na sua individualidade é: escute, não temas. Não temas, mas morreu Jesus. Não temas, mas o dinheiro acabou, Senhor. Não temas, a enfermidade, Senhor, é muito grande. O médico falou que não tem mais solução, que não tem mais cura. A palavra é: não temas. Aleluia. Glória a Deus. Eu não vou conseguir, Senhor. Não temas. A minha casa está desordem, Senhor. Não tem mais jeito para ela. Não temas. Não tem mais jeito para os meus filhos. Não temas. Não tem mais jeito para a minha esposa. Não temas. Não tem mais jeito para o meu esposo. Não temas. Não tem mais jeito, Senhor, para a salvação daquela família. Não temas. Não tem mais jeito, Senhor. Estou desesperado. A palavra continua sendo: não temas. Aleluia. E no versículo de número 25, Jesus vai olhar para ela e vai falar: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, irmã Marilda, viverá. Quem crê em mim, ainda que a enfermidade seja impossível, será curado. Quem crê em mim, ainda que a casa esteja bagunçada, dizendo acabou, ela será retificada. Quem crê em mim, ainda que esteja passando pelo vale da sombra da morte, Deus o tirará de lá. Aleluia. E o dará a vitória. Aleluia. Se você crê, levanta a tua mão, glorifica a Deus. Se você crê, dê glória a Deus aí. Se você crê, dê glória a Deus aí, porque a vitória de Deus está chegando para a sua vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não temas, Diácono. Glórias a Deus. Não temas, irmão José. Não temas, cooperador Camilo, irmã Sá, irmã Marilda. Não temas, nosso irmão André. Não temas. Aleluia. Mesmo que esteja morto, mesmo que seja impossível, mesmo que todo mundo disse não tem mais jeito, a vitória virá. Aleluia. Não temas, Marta, porque aquele que crê em mim,
ainda que esteja morto, que seja impossível, viverá. E apenas com uma palavra, ele disse: Lázaro, saia para fora. E todos viram Lázaro saindo vivo. Não sei se você entendeu. A tua vitória está chegando. O teu milagre está chegando. Não deixe de crer. Não deixe de acreditar. Por mais que todos dizem que não tem jeito, é porque eles não crerem. Se você crer, você verá a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E vendo isso, eu vejo aqui que Deus nunca esquece dos aflitos. Porque até mesmo nas aflições, que muitas das vezes nós não entendemos, Deus usa para o seu propósito. Deus usa para a sua glória. Deus usa para te abençoar. Quando eu vejo isso, eu vou até lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, até o último capítulo, no capítulo de número 50, aonde nós vemos a história magnífica e bela de José. Quem entende a história de José? Se você não lê o final e fica apenas na metade, você fica doido. Você para de servir a Deus. Você abandona a cruz e fala assim: não entendo isso. Deus dá um sonho para um jovem, e por causa desse sonho, a partir daquele momento, a vida daquele jovem vira um inferno. Ele é traído, abandonado pelos seus irmãos, lançado dentro de um poço. Depois eles queriam matá-lo, mas Deus o dá o livramento ali dentro daquele poço, o tira dali e o vende como escravo. Tira ele do seio da família, do filho querido, para tornar escravo. E depois de escravo, Deus dá um alívio a ele de alguns dias, e de repente aquele alívio acaba, ele é acusado, e dentro da sua acusação ele é condenado, lançado na prisão, tudo injustamente. Que é isso? Quem para por aí fala: ah, não, é muita prova, eu só posso ter cuspido na cruz, eu só posso ter feito alguma coisa errada, não é possível eu ter que pagar um preço tão alto assim. É possível estar passando essa luta e Deus está permitindo? Será que Deus não me enxerga? Será que Ele não vê minha dor? Será que Ele não me contempla dentro desse poço escuro, sozinho? Será que Deus não sente essas chicotadas que eu estou tomando aqui, por ser escravo no meio dessa caminhada? Será que Deus não percebe a injustiça que estão fazendo contra mim? Falando mal do meu nome, dizendo que eu fiz aquilo que eu não fiz, só por ser fiel, só por não aceitar o erro, só por obedecer a Deus, só por andar no caminho do Senhor e fazer o que é o certo. Eles me odeiam, dizem mal de mim e ainda me lançam na prisão. Será que Deus me esqueceu? José poderia ter esse motivo, e eu acho que nenhum de nós aqui íamos ficar escandalizados se ele tivesse falado: Deus me esqueceu. Todos nós íamos concordar e dizer: eu também falaria a mesma coisa, eu também me revoltaria contra Deus, como muitos, por pouco menos, já abandonaram a cruz por causa de coisas pequenas, histórias que muitas das vezes nem existem, mas foram engano de Satanás, porque Satanás significa enganador. E muitos abandonaram a cruz, saíram da igreja, deixaram de servir a Deus, porque a luta era grande. A palavra doeu, machucou e abandonou tudo, e nem procurou saber se era verdade, mas por pouco menos largou. Então por que não dizer que José tinha todo o direito e ninguém falaria nada? Porque se houvesse a história dele, ia dizer: eu também faria o mesmo.
Porque se Deus me vê, por que Ele deixou passar por tanta aflição? Mas ninguém vê o contexto. O contexto vai dizer, a história vai dizer. Porque depois nós entendemos. Eles iam passar por 7 anos de seca. Mas Deus não estava preocupado com os egípcios, não. Deus não estava querendo poupar o Egito. Não era o Egito. Deus estava querendo salvar o seu povo, que estava em Canaã e que passariam pelo período de 7 anos de fome. Não sobraria um, todos morreriam. E não tinha como tirar José lá de Canaã e bater lá na porta de Faraó. Faraó, Deus mandou eu vir aqui para dizer que eu vou ser o governador e eu vou dar um jeito nisso tudo aqui na fome de todo mundo. Primeiro que ele nem falaria com o rei, porque o rei jamais receberia um estrangeiro ainda daquele nível. Mas Deus, que tem propósito nas coisas, prepara tudo para que você seja o primeiro beneficiado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas dentro de uma aflição, quem entende isso? Quem entende que Deus envia grandes provações para fazer o caminho para que eu e você se encaixe no propósito? De repente, Deus dá um sonho a ele. Dentro do sonho provoca a raiva e a ira dos irmãos. Os irmãos jogam ele no buraco. Não matam, porque esse não é o propósito. Porque o propósito de Deus nunca é que os seus filhos morram no processo, mas que eles cheguem até o final. E ali jogado dentro daquele buraco, Deus os faz que aquele povo passe por ali naquele exato momento. Ele é vendido como escravo para aquele povo que estava passando, levam ao Egito. No Egito é comprado por quem? Por um dos oficiais de Faraó. Levado para dentro da casa do homem, faz um bom trabalho para que tenha um bom testemunho. É acusado e justamente lançado na prisão. Na prisão, ele faz um ótimo trabalho para que ele tenha um bom testemunho. E no final, para que lá no Faraó as palavras daquele homem venham soar nos ouvidos de Faraó, ao ponto de Faraó chegar lá na prisão e falar: traz ele aqui. E na hora que Faraó é ouvido, eles dão o quê? O bom testemunho de tudo aquilo que ele fez. E dentro do bom testemunho, Faraó vai contar o sonho, e contando o sonho, ele revela o sonho, não porque ele era, mas porque Deus era com ele, e o propósito de Deus se encaixava. Quando nós olhamos a história até a metade, nós revoltamos contra Deus. Mas quando nós chegamos ao final dela, nós entendemos que todo o processo de aflição não foi esquecimento. É verdade, Jesus. Pastor, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que Deus nunca esquece dos aflitos, apenas Ele usa a provação e a aflição para o seu grande propósito. Aleluia. Talvez você chegou até aqui simplesmente porque as lutas te trouxe. Porque se não fosse as lutas e as provações, talvez você não estava crente. Talvez se Deus te desse uma vida de bonança, de riqueza, de coisas grandes, você não estaria nesse culto ouvindo essa palavra. Mas aí eu fico magnificado, porque a palavra vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Essa luta que você tem passado, as aflições corriqueiras, não é para te destruir, mas sim para que você venha crescer ainda mais. Todo o processo de José, de aflição
poderia até fazer pensar que aquelas aflições Deus esqueceu dele. Mas não, afligido sim, esquecido jamais. Porque no tempo de Deus ele foi exaltado. E por causa de um homem, não só Canaã, que era o seu povo, foi salvo, que era o povo de Deus, mas todo o Egito e todo o povo que estava em volta receberam o milagre de Deus, por causa de um homem que no meio da aflição entendeu: isso é propósito de Deus. O que eu quero que você aprenda nesta manhã, escute, a luta que você está passando é propósito de Deus. Entenda que é propósito de Deus, propósito de livramento, propósito de salvação, propósito de libertação e propósito de vitória lá na frente, que você virá e você glorificará o nome do Senhor. Não se curve diante das aflições, porque você pode ser afligido sim, mas esquecido jamais, porque Deus é com você. Imagina agora José encontrando com seus irmãos, se revelando e dizendo: eu sou aquele que vocês jogaram dentro do buraco, eu sou aqueles que vocês venderam para aqueles mercadores e que me trouxeram para aqui para o Egito. Você sabe o que eu virei aqui? Escravo, eu era escravo aqui. Imagina os irmãos, o cobrador Camilo olhando e dizendo assim: lascou, agora vai descontar tudo, agora vai acabar com nós. E de repente José chega e fala assim: vem cá, todos vocês, eu sou lasco, é agora, a sentença é agora. E José abre os braços e vai dar a sentença. E a sentença de José é: eu te perdoo, eu te perdoo. A Bíblia diz que ele abraça os seus irmãos e chora. Imagina um dos irmãos de José chegando e falando com ele assim: como você consegue? Como você consegue? E José dizendo para eles: é que no processo da vida e nos momentos de aflição, eu entendi que eu era afligido, mas nunca fui esquecido. Aleluia, Jesus. Eu fui afligido, mas nunca fui abandonado. Aleluia. Porque pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, o filho do seu ventre, sim. Mas a Bíblia me garante que por mais que eles esqueçam de mim, por mais que abandone, Deus todavia cuidará de mim. Aleluia. Deus todavia cuidará de você. Deus todavia cuidará da tua casa. Deus todavia cuidará dos teus filhos. Deus todavia cuidará do teu ministério. Deus todavia cuidará da tua igreja. Deus todavia cuidará de ti. Aleluia. Aleluia. Se coloque sobre os pés. Aleluia. Que esta palavra venha de encontro no teu coração. Glória a Deus. Ei, não fraqueje diante das adversidades. Sempre que as lutas vierem contra a tua vida, diga assim: ó, afligido sim, esquecido jamais. Porque quem cuida de mim é o Senhor. Aleluia. E José pode falar para os seus irmãos: eu entendi, meus irmãos, que tudo que Deus fez era me preparando para esse momento. Esse momento que eu tinha que perdoar vocês. Esse momento que eu tinha que olhar para trás e dizer: olha, por mais que eles me lançaram lá naquele poço e me venderam como escravo, mas aquilo era um plano de Deus. Aquilo era um plano de Deus. Entenda os planos de Deus na sua vida. Afligido sim, esquecido jamais. Você pode dizer essa palavra comigo? 1, 2, 3. Afligidos sim, esquecido jamais. Jamais. Aleluia. Que Deus em Cristo te abençoe. Grava isso. Grava isso na sua cabeça. Nunca Deus esquece daqueles que o servem. Deus nunca esquece de você. Deus nunca abandonará você. Deus nunca te deixará sozinho. Deus nunca ficará fora dos planos que Ele tem para a tua vida. Ele sempre estará com você. Feche os teus olhos, deixa eu te abençoar. Pai querido, graças te dou por esta palavra maravilhosa.
Graças te dou, Senhor, pela vida dos meus irmãos, ó Pai.